pessoal, em nossa 7ª videoaula nós temos como objetivo praticar a estrutura de repetição for e alguns comandos de formatação de saída de dados do C++. Então, para isso, nós vamos desenvolver um programa que faça a projeção de crescimento populacional de uma cidade em um intervalo de tempo informado pelo usuário. Então, vou mostrar para vocês aqui a fórmula utilizada para calcular essa projeção. A projeção de crescimento P, como vocês podem ver aqui, ela é calculada a partir da população inicial da cidade, P0, vezes o exponencial da constante de crescimento multiplicado pelo tempo. Como vocês podem ver aqui, o T vai ser informado pelo usuário em anos. A população inicial e a constante de crescimento são constantes, são valores que não mudam. Então, a população inicial dessa nossa cidade é de 7.062 habitantes. E a nossa constante de crescimento vai ser 0,347. Nesse fluxograma, vocês podem observar a lógica do programa que vai ser desenvolvido. No início, a primeira coisa que fazemos vai ser a declaração das duas constantes que eu informei anteriormente, que é o P0 e o K, que é a constante de crescimento e a população inicial. A partir de que eu fiz essa declaração, o usuário vai entrar com o tempo da projeção que ele deseja, ou seja, ele vai formar a projeção de crescimento da cidade em quantos anos. Logo que o programa tem essa informação, ele inicializa uma variável contadora, vocês vão ver a seguir que isso vai ser do comando for, começa de 0. Então, enquanto t for menor ou igual ao tempo informado pelo usuário anteriormente, se essa condição for verdadeira, ele vai entrar nesse laço de repetição e vai começar a calcular a projeção de crescimento. Como vocês viram anteriormente, essa daqui é aquela fórmula, onde a projeção é calculada a partir da população inicial multiplicado por exponencial da constante de crescimento vezes t, que é a nossa variável contadora que está controlando o tempo da nossa simulação. Após esse cálculo ser feito, a projeção parcial é informada para o usuário na tela e a nossa variável contadora de tempo é incrementada e nós voltamos a testar a condição novamente. Então, enquanto essa condição for verdadeira, a gente vai ficar nesse laço de repetição, onde sempre vai ser calculado a projeção parcial e informado para o usuário. Quando eu chegar nesse teste novamente e essa condição já não for mais atendida, o nosso programa vai ter terminado e nós vamos ter alcançado nosso objetivo. Certo? Como resultado esperado do nosso programa, nós temos essa tela. Observem, nesse ponto é onde o usuário entra com a informação. Nesse caso, ele informou que seria feita uma simulação de 20 anos. Então, a partir disso, o programa vai começar a cada linha mostrar esse resultado da projeção de crescimento parcial daquela cidade a cada ano. A gente começa essa projeção no ano 2000, como vocês podem observar, que o número de habitantes era exatamente a população inicial, que eu tinha informado anteriormente. Então, a partir disso, a cada ano, essa população está sendo incrementada a partir do cálculo daquela fórmula que vocês viram anteriormente. Nesse caso aqui, observem que foi um mero exemplo, embora o usuário tenha informado 20 anos de projeção, a tela só informou 10 anos, que aqui a gente para em 2009, mas isso foi só para otimização de espaço, para demonstrar para vocês. Então, o código desse nosso programa, para resolver esse problema proposto, é o que eu vou apresentar para vocês agora. Observem, hoje nós vamos estar trabalhando com algumas bibliotecas diferentes.
vocês já conhecem a biblioteca CIMEF, que é a biblioteca matemática, e a IOStream, que é a biblioteca de entrada e saída de dados do C++. Entretanto, hoje nós estamos trabalhando com uma nova biblioteca, a IOManip. Essa biblioteca IOManip, ela é responsável por ter funções do C++ de formatação de saída de dados, que é uma novidade na nossa aula de hoje. Certo, então a partir que eu declarei as bibliotecas utilizadas, eu vou declarar agora as constantes e variáveis utilizadas. Observem que as duas constantes que a gente falou anteriormente são definidas nessas duas linhas que eu grifei, que são respectivamente a população inicial, que é um valor inteiro, chamado P0, recebendo 7.062, e a constante do fator de crescimento, que é o K, recebendo 0.347, ela é do tipo float. Esses valores não vão ser alterados em nenhum momento do programa. A gente vai precisar de uma outra variável do tipo float, chamada P, para armazenar a população projetada a cada ano, e uma variável do tipo int de tempo, que vai ser exatamente o tempo da duração da projeção que o usuário vai informar. Então, no início do programa, como vocês viram pelo fluxograma, a única coisa que é solicitada ao usuário é isso, que ele informe o tempo que ele deseja da projeção. Depois que o usuário informar isso, nós estamos utilizando comandos novos aqui para vocês. O que eles fazem? Essa linha, cout 7f IOSFixed, ela é responsável por evitar que a gente apresente resultados em notação científica na tela. Na hora que eu for fazer a demonstração do código executando, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas, basicamente, isso é voltado para tornar a saída mais amigável para o usuário, principalmente para valores muito grandes, evita que aconteça a notação científica. O cout precision, com esse parâmetro 0, ele é usado para limitar o número de casas decimais que aparece na tela, sendo que ele também arredonda o resultado. Então, nesse caso, por exemplo, se nós tivéssemos o valor 1.5 para ser apresentado na tela, eu falei que eu não quero nenhuma casa decimal apresentada a partir desse 0 como parâmetro no set precision. Então, além dele cortar a casa decimal, ele arredondaria 1.5 para 2. Ele apresentaria 2 na tela. Certo, então a partir desses comandos de formatação que eu mostrei anteriormente para vocês, nós entramos no nosso laço de repetição, que a condição dele é exatamente aquela que eu tinha demonstrado no fluxograma. Enquanto essa variável contadora t for menor ou igual ao tempo informado pelo usuário, a fórmula do cálculo da projeção vai ser realizada a partir dessa linha, como vocês podem ver, sendo que nós temos que ficar atento nesse comando, que é uma novidade para vocês nessa prática também, que é o comando ESP. Essa função ESP é uma função da biblioteca matemática CIMEF, responsável por calcular o exponencial para vocês. Então, basicamente, o que ele recebe como parâmetro é um valor do tipo float e ele calcula o exponencial desse valor que foi passado de parâmetro para ele. Como anteriormente nós vimos, o parâmetro do exponencial vai ser a constante de crescimento vezes o tempo. Certo? Então, a cada vez que ele iterar no for, ele vai calcular a população projetada e já informá-la na tela para o usuário parcialmente. Sendo que aqui nós também temos uma novidade, o setW com parâmetro 8. O que seria o setW? Imaginem, de maneira semelhante como eu fiz esse desenho aqui, que nós estivéssemos apresentando nossos resultados numa tabela, como se fosse uma tabela do Excel, uma tabela do Word. A gente pode utilizar formatações distintas para cada célula de uma tabela. O cout W parâmetro 8, o 8 é simplesmente o tamanho, é como se eu tivesse criado uma célula numa tabela de tamanho 8 e todo o resultado que for apresentado a partir da declaração desse setW, no caso aqui o P, vai ser apresentado dentro dessa célula, formatado
à direita. Na saída vocês vão poder observar isso melhor. Esse valor de parâmetro 8 pode variar mediante a formatação que vocês quiserem. Na hora da exemplificação do código, da execução, eu também vou variar esse valor para ficar mais fácil de vocês perceberem. Certo? Então observe que enquanto essa condição for atendida, a gente vai ficar iterando o nosso laço de repetição e apresentando a população de cada ano. Como a gente começou a nossa simulação no ano 2000, aqui ele vai apresentar sempre 2000 mais t, que é o nosso contador do laço de repetição, e a cada iterada isso vai ser atualizado de 1 em 1, mostrando para o usuário a população projetada de cada ano até não atender mais essa condição. Certo? Quando essa condição já não for mais atendida, o nosso programa vai chegar ao final. Observem, como eu já falei nas aulas anteriores, que essa linha System Pause, ela está comentada aqui no caso. Caso vocês forem executar esse código no Windows, é necessário que vocês tirem o comentário dessa linha para vocês conseguirem visualizar o resultado na tela da maneira correta. Então chegamos aqui ao final do nosso programa. A partir de agora eu vou passar para a apresentação da execução do código para vocês e vou dar alguns exemplos para retirar algumas dúvidas que podem ter ficado para trás.